E já está aqui com a gente, nosso convidado, mais um convidado de hoje, deputado federal Henrique Fontana. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Thaline. Boa tarde ao Carlos Machado. Sempre é um prazer muito grande participar aqui do Esfera Pública e boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Guaíba. Então, deputado, nos conta um pouquinho como é que está a mobilização em Brasília nessa semana. Brasília, o país, né, Thaline, na minha leitura, ele está paralisado politicamente, né? Óbvio, cada pessoa que está nos ouvindo em casa tem a sua opinião sobre o que levou o Brasil a esta paralisia, né? Eu já expressei neste programa e as pessoas me ouvem falar com frequência, na minha visão, o ponto central, né, que nos levou a esta crise política profunda, uma crise institucional que é das mais graves da história republicana do país, foi exatamente a ruptura do Pacto Democrático da Constituinte de 88. Quer dizer, quando o grupo que perdeu as eleições em 2014 decidiu apostar no caminho da desestabilização do governo que estava eleito e da chegada ao poder através de um processo de golpe parlamentar, e de fato chegou, né? Temer chegou ao poder por esta via. E, evidente, o Brasil por muitos anos ainda vai debater este tema, vai ter opiniões que, aliás, devem ser terçadas e confrontadas com respeito entre as partes, mas o que eu tenho lido e acompanhado nas pesquisas é que uma maioria bastante sólida dos brasileiros compreendem e se filiam à avaliação de que o Brasil passou por um golpe, vive o golpe, está vivendo, né, numa quebra do Estado Democrático de Direito, num regime de exceção, e isto levou a uma grande crise, né? Crise política e, como consequência, uma crise econômica cada vez maior. O Congresso, por exemplo, chega a passar 3 semanas, Thaline, e vota uma medida provisória, né? O governo... Vocês estão conseguindo colocar em prática aquela questão da obstrução total da pauta até que aconteça algum movimento em relação à possibilidade de liberdade do ex-presidente Lula? Nós estamos fazendo uma obstrução bastante intensa, né? Mas eu diria que a paralisia, inclusive, do Congresso... E não, né, é só em função da obstrução. A nossa obstrução, porque, por exemplo, neste momento, a nossa obstrução, ela está ligada à ideia da defesa do sistema Eletrobras, né? O governo Temer, mesmo sendo um governo absolutamente desmoralizado, paralisado, um governo que, se fosse disputar uma eleição hoje, talvez não faria 10% dos votos dos brasileiros, um governo altamente rejeitado, ele tenta aplicar, né, do seu receituário, ele tenta de maneira muito rápida vender patrimônio público. Tanto o decreto que ele assinou, Carlos, no dia 25 de abril, por exemplo, o presidente Temer assinou um decreto para permitir, nós estamos questionando judicialmente esse decreto, mas ele quer vender as refinarias da Petrobras sem nenhum certame público. Ele quer fazer uma negociação direta, por exemplo, para poder vender uma refinaria como a Refap para uma determinada empresa, por exemplo, numa negociação, vale tanto, está aqui o levantamento. Então ele assinou um decreto para fazer isso. Eu dizia, a nossa obstrução também tem por objetivo a tentativa de manter o sistema Eletrobras, porque a medida provisória 814, ela não é ainda a privatização total da Eletrobras, mas ela é a preparação da Eletrobras do sistema Eletrobras para ser integralmente privatizado. Nós somos contrários à venda do sistema Eletrobras por diversos motivos. Então, voltando para a pergunta central da Thaline, entre a nossa resistência por conta da busca da liberdade do presidente Lula e também por conta da resistência a algumas medidas que, do nosso ponto de vista, causam um prejuízo muito grande para o país, e a paralisia do governo, porque o grupo que estruturou o golpe parlamentar, que aglutinou os 360 votos, que eu sempre repito, né, esses 360 votos, em torno disso, né, para repetir para os ouvintes da Rádio Guaíba, eles foram praticamente os mesmos votos que garantiram a eleição de Eduardo Cunha para presidente da Câmara, já com a encomenda, né, de estruturar o ambiente para o golpe parlamentar. Foram os mesmos 360 votos que caçaram a presidenta Dilma, digo eu, e milhões de pessoas dizem a mesma coisa, ilegitimamente,
sem nenhum tipo com a invenção do tal do crime da pedalada, e terceira vez que esses votos se configuraram foi para salvar Temer, mesmo diante das provas robustas que foram, né, a gravação dele com a própria voz, com a entrega, né, da propina que ele pediu em operação controlada pela polícia, assim por diante. Então, o país está paralisado e, do meu ponto de vista, o que retirará o Brasil desta paralisia é exatamente uma eleição onde a população possa repactuar o poder político no país. Nessa questão, deputado, o senhor fala do golpe parlamentar. O PT, há 4 meses e meio das eleições, o PT vai fazer coligações com PMDB, PP, PTB, os partidos que apoiaram o impeachment? Não vai fazer. Em nenhum estado do Brasil? Não, existem contradições regionais, existem. Porque muitas vezes a mesma deputado que votou contra a presidente Dilma, ele vai se candidatar a governador ou a senador, a outra posição, e aí tem as coligações. Como é que fica? Não fica estranho o PT continuar falando em golpe, mas ao mesmo tempo em algumas coligações se apoiarem? E só para complementar a pergunta do Carlos, o Diretório Nacional do PT aprovou uma resolução nacional proibindo alianças nos estados com partidos, abro aspas, golpistas, mas o ex-presidente Lula já desautorizou essa resolução e disse que sim, que acontecerão alianças, inclusive com o PMDB em diversos estados do país, deputado. Primeiro, eu entendo que estas alianças não devem ser feitas, mas não é o caso do Rio Grande do Sul pela nossa questão local específica, mas em outros estados sim, né? Mas de fato, né, para responder com a profundidade que merecem duas perguntas que vão no centro do problema do sistema político brasileiro, nós, infelizmente, continuaremos enfrentando muitas contradições de caráter municipal e estadual num país que tem um sistema político destroçado, né? Porque o sistema político brasileiro é um sistema político para não funcionar, né? Quer dizer, os partidos não existem, não tem uma personalidade programática efetiva, então é todo um debate que fizemos outras vezes, né? E um debate ao qual eu muito me dedico, né? Passo todos os anos da minha vida como parlamentar debatendo, estudando e pensando, e muito especialmente durante 2 anos eu fui o relator da reforma política no Congresso e, aliás, o grande líder, né, da resistência à votação do projeto de reforma política que eu defendi, apresentei no relatório, era exatamente Eduardo Cunha e um ex-colega meu de partido, Cândido Vacarezza. Depois de conhecer toda esta realidade, do governo na época, né? Depois de conhecer toda esta realidade que a gente conhece destas relações, né, absolutamente antirrepublicanas, na maioria dos casos, do financiamento de empresas privado, campanhas, né, com abuso do poder econômico, etc., todos os males que isso causa. Além disso, tem a questão da multiplicidade de partidos e a absoluta fragmentação da estrutura política brasileira. Por exemplo, né, eu não gosto de falar dos outros partidos, mas falo para que o ouvinte compreenda a minha avaliação. Tem partidos que são verdadeiras federações no Brasil, Carlos, e dizem o seguinte: olha, tu vai lá e assume a presidência do partido X, não vamos dar o nome de nenhum, tu assume o partido X no estado do Paraná e tu faz o que tu quiser no estado do Paraná. O outro assume esse mesmo partido lá no estado do Amazonas e faz uma política totalmente diferente conforme for o interesse estadual daquele líder. Então, as chamadas oligarquias estaduais, muitas vezes, elas têm muito mais força nos partidos do que um projeto nacional. Voltando para a questão da aliança. A aliança que nós precisamos construir, ela é uma aliança que tem que ser pensada do ponto de vista estratégico e ser pensada para uma eleição em 2 turnos, é a aliança com a centro-esquerda do Brasil. Tá? Esta é a aliança que defendo a candidatura do presidente Lula, mais me dedico e acho que o PT mais deve se dedicar. A aliança com o PDT, com o PCdoB, com o PSOL. O senhor está falando de uma aliança programática, não necessariamente de uma aliança física em uma chapa, pelo menos no primeiro turno. Uma aliança programática nos grandes temas, né? Por exemplo, de manutenção e proteção de um projeto de nação, manutenção e proteção de patrimônio público estratégico, porque eu não tenho dúvida, se o grupo que deu o golpe parlamentar e que está governando com Temer ganhar as eleições em outubro,
eles vão privatizar todo o resto que sobra. O PT subestimou tipo Caixa o PMDB, Federal, deputado. etc. O PT, o maior erro, um dos maiores erros políticos que o PT cometeu ao governar o país nesses anos foi ter chamado o PMDB para dentro do governo e ter chamado o Temer para ser vice da presidenta Dilma. Cometemos outros erros também, sobre os quais teríamos e podemos falar aqui. Mas então, voltando para a pergunta do Carlos, completada pela Thaline, eu defendo esta aliança de caráter programático em torno da defesa da retomada da democracia, da defesa de um projeto de nação, da defesa, né, da defesa da liberdade do presidente Lula e da normalidade democrática, eleições livres no país, e defendo que esta aliança deve incluir esses partidos que eu citei e pessoas sem partido, por exemplo, as contradições ditas, né? O senador Requião, que é do PMDB, ele tem tudo a ver com esta aliança de PT, PDT, PSB, PSOL, PCdoB, e esta aliança não pode ser pensada para a questão eleitoral de primeiro turno, que neste momento o PSOL tem um candidato de enorme qualidade e que tem o seu papel, o Guilherme Boulos, o PCdoB tem uma candidata de enorme qualidade que tem o seu papel na disputa presidencial, que é a Manuela, nossa conterrânea gaúcha. O PT tem a candidatura do presidente Lula, o PDT tem a candidatura de Ciro Gomes, que também é um aliado nesta questão do projeto nacional do qual eu falei, e essas candidaturas vão se encontrar no segundo turno também do ponto de vista na viabilidade eleitoral. Real da candidatura do Lula? A senhora acredita que o Tribunal Superior Eleitoral vai avalizar a candidatura do ex-presidente Lula, considerando, não estou aqui nem falando do fato dele estar preso, porque ele poderia concorrer nessa condição, mas a questão da vigência da lei da ficha limpa? Eu acredito, Thaline. Evidentemente que eu sei que não é um assunto simples, né? Quer dizer, o ambiente que nós estamos vivendo de exceção de decisões, né, por parte do Poder Judiciário, o ambiente do golpe do qual estamos falando, o ambiente da quebra do Estado Democrático de Direito, indica a enorme dificuldade, né, de superar o obstáculo daqueles que, com um conjunto de decisões, estão tentando impedir a candidatura do presidente Lula. Mas primeiro eu vou naquilo que é o sentimento do povo brasileiro. Talvez um dos assuntos mais palpitantes, né, e mais fortes da política nesta semana, Carlos, Thaline e os ouvintes da Guaíba, é a divulgação da nova pesquisa CNT Census. E eu me dei ao trabalho, Thaline, de olhar as pesquisas, como o CNT Census tem uma série, né, eles fazem uma a cada 3 meses, eu olhei o último ano e meio. Então, há 18 meses, o presidente Lula tinha nas simulações de segundo turno 39% dos votos. Vinha ali atrás dele, às vezes alguém melhor posicionado é a Marina. Quando ele tinha 39, a Marina tinha em torno de 29, 28 nesse segundo turno. Então, ele já ganhava a eleição naquele período. 1 ano e meio se passou, o presidente Lula foi submetido a um conjunto de acusações infundadas, sem prova, foi julgado e condenado de maneira injusta, num verdadeiro crime histórico que estamos passando neste período no nosso país. E em 18 meses, Thaline, com todos esses acontecimentos, inclusive com a prisão injusta e ilegal, do meu ponto de vista dele, ele chegou a 44%. Saiu de 39% e cresceu para 44%. Então, o presidente Lula é o grande favorito das próximas eleições. O fato do percentual do Lula ser recorde também em rejeição não preocupa o PT? Não, porque ele está caindo, né? A rejeição, e aliás, quando se testa o segundo turno, que do meu ponto de vista é a pesquisa mais forte, né? Se coloca Lula contra Bolsonaro. Sim, ele ganha em todos Lula os ganha cenários. com 20 pontos de vantagem. Lula contra Marina ganha com 17 pontos Agora, de vantagem. como é que o senhor que estudou bem a pesquisa, deputado, como é que o senhor avalia, por exemplo, o fato de quando o Lula sai do cenário Bolsonaro, é verdade que os percentuais do Bolsonaro não tem uma grande variação quando ele está em segundo lugar ou quando ele passa para o primeiro lugar com a saída do Lula? Quer dizer, ele fica ali na casa dos 18, 25%, ele não tem, isso indica, pelo menos por enquanto, que o Bolsonaro tem um teto. Mas como é que o senhor avalia essa, é o racha realmente que temos no Brasil? Quer dizer, é a polarização que antes era, digamos assim, expressada por
as últimas eleições presidenciais, PT versus PSDB, e agora temos um novo momento com um representante ainda mais radical? O golpe embruteceu a política brasileira, né, Thaline, Carlos e os nossos ouvintes, porque o ambiente que foi gerado para garantir condições, né, para que o golpe fosse dado, ele foi de um incentivo muito grande às intolerâncias, ódios, violência na política. E o Bolsonaro cresce neste ambiente, né, de ódio e intolerância. Então, não há como fugir que mais um dos prejuízos que o golpe causa ao nosso país é o embrutecimento e, inclusive, a precarização da política, porque a política tem que ser um ambiente de civilidade, onde uma pessoa pensa mais à direita, uma pessoa é ultraliberal nas ideias econômicas, outra é uma pessoa como eu, que tem uma visão de esquerda, mas o povo tem que decidir por maioria e as ideias têm que se confrontar com civilidade. E o que chama atenção também quando o Lula é retirado das pesquisas é que quem ganha a eleição no Brasil quando o Lula é retirado das pesquisas é o voto nulo e branco. Ou o não votar. Sim, este é que vai lá para cima. Né? Quando o Lula é retirado, este voto nulo e branco chega perto de 50%. Aqui a Juliana, minha jornalista, até me ajuda, porque eu estava na dúvida outro dia se eu li certo esse dado, mas chega a algo em torno de 50%. Então eu acho, além da questão da minha convicção pessoal, de milhões de brasileiros que queremos votar no Lula, que defendemos a candidatura do Lula, para aqueles que defendem uma retomada da normalidade democrática no país, mesmo que não sejam eleitores do Lula, eu entendo que deveriam pensar mais e mais profundamente no prejuízo que pode se aprofundar no Brasil, porque a crise política, que já é a maior crise política do período republicano brasileiro, do meu ponto de vista, se houver a insistência de fazer uma eleição, que é a nossa grande chance de repactar o país, de fazer uma eleição sem que o Lula possa concorrer, vai aprofundar a ilegitimidade do governo que se constitua, qualquer que seja ele, nesta eleição. Então isso tensiona ainda mais o ambiente da nossa democracia. Deputado, o senhor falou da questão das coligações, né? A realização de coligações programáticas e não físicas, né? Teremos Ciro Gomes, Boulos, Manuela, Lula, 4 partidos esquerda, centro-esquerda. Isso não pode pulverizar e acabar com que, por exemplo, Bolsonaro e Alckmin, outros candidatos que não sejam da centro-esquerda, acabem indo para o segundo turno? Eu não acredito nesta hipótese, Carlos, assim, porque o país está tão polarizado, né? E de um lado, né, existe este grupo que tem uma forte crítica a tudo que está acontecendo a partir do golpe que levou Temer ao poder e toda a reversão, né, de um conjunto de políticas que o país vinha implementando, e este campo está representado por estas 4 candidaturas até o momento, poderia surgir alguma outra, que a minha avaliação é que a sociedade o eleitor brasileiro vai garantir alguém deste campo no segundo turno das eleições. E haverá uma disputa, aí ao contrário, na minha visão, a disputa sim que será muito acirrada entre Alckmin e Bolsonaro, talvez, né, uma terceira alternativa, eu não sei se alguém, né, neste campo nós temos aí a Marina, que fica que está num grau de isolamento muito grande, mas tem um percentual elevado de eleitores dispostos a votar nela, mas a tendência, do meu ponto de vista, é que o candidato do establishment da direita brasileira é Geraldo Alckmin. Tá? Não é, evidentemente, Jair Bolsonaro. Se tu vai lá na reunião, colocar numa reunião o presidente do Itaú, do Bradesco, esses grandes interesses econômicos do Brasil, eles não querem que o Bolsonaro seja presidente da República, né? Só que o Alckmin tem se demonstrado uma candidatura muito pesada. O PSDB está extremamente desgastado e o Alckmin, inclusive, caiu 3 pontos nessa última pesquisa CNT Censo. Mas a tendência é que haja uma disputa
entre Bolsonaro, Alckmin, talvez um terceiro nome, pode ser que o PSDB substitua o seu candidato, não sei se isso vai acontecer. Eu, evidentemente, estou muito mais focado em garantir este ambiente de unidade da centro-esquerda, em trabalhar para que o presidente Lula recupere a sua liberdade. Nós esperamos que, num dado momento, por exemplo, a ministra Carmen Lúcia, Thaline, ela paute a ação declaratória de constitucionalidade. Porque só o que falta é o país viver num regime de exceção tão grande que uma pessoa que preside o Supremo diz, olha, eu não vou pautar isso aqui no próximo meio ano. Se ela está dentro de um colegiado, isso faz parte da democracia, paute a ação declaratória de constitucionalidade. Eu outro dia assisti uma palestra do professor Lênin Streck, que volta e meia entrevistado por vocês. Bom, nós queremos saber, o Brasil não pode continuar pendurado, como é que é, 6-5 para cá, 6-5 para lá, então, no mínimo, pautar. E vamos ver o que de fato é a posição majoritária do Supremo, né? Já me passei aqui no horário, deputado Henrique Fontana, quero agradecer muito a sua presença aqui no Esfera Pública, muito obrigado e um bom trabalho para os senhores. Eu é que agradeço, Thaline, um bom trabalho para vocês também. Deixo aqui meu abraço à distância pro Juremir, né, que não está no programa hoje, está de férias, imaginei, e cumprimentar também o Carlos e todos os ouvintes da Rádio Guaíba. Sempre é uma honra muito grande participar desse programa, que é um espaço de um debate sobre a conjuntura política do país, quando o assunto é política, que permite aprofundamentos e que ouve todas as vozes e opiniões do espectro democrático do país. Um abraço e boa tarde.